Olá, hoje vamos mergulhar numa obra de cinema que é verdadeiramente única. Estou a falar do filme de 1991 de Peter Greenaway, Os Livros de Próspero. É uma adaptação de A Tempestade, de Shakespeare, que é tudo menos, mas mesmo tudo menos, convencional. Vamos a isto? E para começar, acho que nada melhor do que este conselho do grande crítico Roger Ebert. Basicamente, ele diz-nos para esquecermos a ideia de ver um filme normal. A abordagem tem de ser outra. Pensem nisto como folhear um livro de arte incrível ou ouvir um álbum conceptual. É preciso entrar com a mente bem aberta. A reputação deste filme já diz quase tudo. Não é uma história contada de forma linear, é mais uma obra de arte vanguardista. É um filme visualmente denso, muito desafiador e, como o nosso título sugere, parece mesmo um sonho febril. E estas metáforas são perfeitas, não são? Sonho febril capta na perfeição aquela natureza surreal, às vezes até desorientadora. E tapeçaria medieval em HD, adoro esta. Ilustra a estética na perfeição. Camadas e mais camadas de imagens, de texto, de corpos, a criar uma textura visual que é de uma riqueza incrível, mas que às vezes até nos esmaga. Ok, mas antes de nos perdermos completamente nesta visão do Greenaway, é boa ideia termos os pés bem assentes na terra. Vamos só recordar rapidamente a peça original de Shakespeare, que no fundo é o alicerce de toda esta experiência. Portanto, na sua essência, A Tempestade é uma história sobre poder, sobre vingança e, no fim de contas, sobre redenção. O nosso protagonista, o Próspero, começa completamente focado no passado, na vingança, mas é o futuro da filha dele que o vai forçar a escolher o perdão. A estrutura é, vá lá, clássica. Temos o exílio, depois a vingança que é posta em marcha com a magia, a seguir entra o elemento que baralha tudo, o amor jovem, e por fim a resolução, onde a vingança cede lugar à misericórdia. Este é, digamos, o esqueleto da narrativa com que o Greenaway vai depois brincar. E atenção que isto é fundamental. Muita gente vê o Próspero como um alter ego do próprio Shakespeare, que no final da carreira renuncia à sua magia, ou seja, à sua arte, ao teatro. O Greenaway pega nesta ideia e leva-a a um nível completamente diferente. Muito bem, agora que temos a base da história, vamos então ver como é que o realizador a desconstrói e reconstrói através daquela sua estética que é inconfundível. Aqui, a imagem não está ao serviço da história. A imagem é a história. E este é o ponto-chave, é uma inversão total. Num filme normal, as imagens ilustram o diálogo, certo? Pois bem, em Os Livros de Próspero, o diálogo de Shakespeare torna-se quase uma espécie de banda sonora para um espetáculo visual absolutamente avassalador. A linguagem visual de Greenaway é uma autêntica obsessão. Os livros parecem organismos vivos. As camadas de imagens digitais, que na altura, em 91, eram tecnologia de ponta, estão sempre a sobrepor-se. E depois há esta celebração do corpo humano nu, mas não de uma forma sexualizada, é mais como uma forma artística, quase como se fossem esculturas do Renascimento. E no centro disto tudo estão os 24 livros da Biblioteca de Próspero. Cada um deles tem um tema visual próprio, desde a anatomia à cosmologia. Funcionam quase como portais para a mente labiríntica do realizador. Para além do banho visual, há uma escolha sonora que define por completo a experiência do filme. É uma decisão muito arriscada que muda completamente a nossa relação com as personagens. Pois é, em vez de cada ator dizer as suas falas, é a voz de Sir John Gielgud, no papel de Próspero, que ouvimos a maior parte do tempo. Ele narra as ações e dá voz à maioria das outras personagens. É um verdadeiro deleite ouvir um mestre de Shakespeare com um controle tão absoluto do seu instrumento. E o efeito disto é brilhante. O Próspero não está só a participar na história, ele está a escrevê-la, a contá-la em tempo real. Ele torna-se o autor, o realizador, o deus do seu próprio universo. O que, claro, reforça aquela ideia dele ser um substituto do próprio Shakespeare. Então, no final das contas, como é que um filme tão radical foi recebido? Bem, como seria de esperar, as opiniões dividiram-se. É mesmo uma daquelas obras que ou se ama ou se odeia e que desafia qualquer tentativa de categorização fácil. Quem o defende, claro, aponta para a sua audácia visual, para a sua capacidade de nos hipnotizar e para o facto de ser um tributo magnífico a um dos maiores atores de Shakespeare do século XX. Há quem diga, como o Ebert, que é tão original que a crítica tradicional nem sequer se lhe aplica. Mas, por outro lado, os seus detratores apontam para um ritmo lentíssimo, quase glacial, que pode ser exasperante. Aquela sobrecarga constante de informação visual pode levar mesmo à exaustão. E a distância emocional torna muito difícil criar uma ligação com os personagens. E, sejamos honestos, sem conhecer a peça, pode ser quase impossível de perceber o que se está a passar.
No fim, esta citação resume tudo na perfeição. O filme não está a tentar agradar a toda a gente. Ele estabelece as suas próprias regras e desafia-nos a entrar no seu mundo. E o seu valor depende da nossa vontade de aceitar, ou não, esse convite. E esta é a pergunta que fica no ar. Será que o objetivo é mesmo decifrar cada camada de simbolismo? Ou será que é simplesmente deixarmos-nos levar por esta torrente de som e imagem, quase como se estivéssemos a sonhar? A resposta se calhar está algures no meio.